até onde o poder da imagem e o vazio da política podem nos levar. The Valdo Moment de Black Mirror é um retrato distorcido onde a sátira encontra a realidade e o absurdo revela mais do que aparenta. Um personagem animado, um candidato inesperado, um sistema desafiador. Será que estamos preparados para encarar o espelho? Fala ouvintes, eu sou Igor Tosta e hoje nós vamos destrinchar um dos episódios mais provocativos de Black Mirror, o The Valdo Moment, para entender como seria nos fazer repensar o cenário político e a influência da mídia. Para essa conversa especial, contamos com dois convidados. Primeiro temos Rafael, sociólogo, especialista em ciências políticas e o estudioso de mídias digitais. Bem-vindo, Rafael. Bom dia, o prazer é meu por estar aqui com vocês. Nosso segundo convidado é Alice Araújo, jornalista político independente. Que bom ter você conosco, Alice. Bom dia, o prazer é meu. Bom, no episódio, acompanhamos Valdo, que é um urso azul, personagem animado, controlado por Jamie, um comediante totalmente desiludido. O Valdo participa de um programa de humor bem pesado, cheio de piadas inapropriadas, onde ele tira sarro dos convidados. Em determinado ponto, o Valdo fica tão popular que a produtora do programa decide explorar o seu potencial político. Eles sugerem que ele concorra às eleições locais contra um político totalmente conservador, que já tinha sido alvo das piadas de Valdo. Inicialmente, Jamie reluta, porque ele vê na ideia uma farsa, mas sob toda aquela pressão e enxergando a possibilidade de sucesso, acaba cedendo ali para os seus produtores. Com isso, Valdo entra na disputa eleitoral, onde lá o seu estilo irreverente e seu desprezo pelas convenções políticas chamam cada vez mais a atenção do público, até mesmo de quem não acompanhava a política, transformando um fenômeno inesperado. Bom, e vocês? O que vocês acham dessa influência da mídia na política? Realmente, é interessante como o episódio ele nos lembra que essa busca por visibilidade, ela não se limita só ao personagem de Valdo, Assim como ele, que usa as eleições como uma plataforma para ganhar mídia, atrair o público, a candidata também do Partido Trabalhista, se eu não me engano o nome dela é Gwendolyn, também vê a campanha como um trampolim na carreira política. Quer dizer, para ela, a eleição atual não é realmente sobre vencer ou promover mudanças imediatas, mas sobre ganhar essa visibilidade para ela alavancar a carreira, Como a gente vê também na sociedade atual. O episódio justamente ele evidencia essa semelhança entre o personagem fictício e a política real, mostrando como essa busca por exposição e sucesso pessoal muitas vezes toma o lugar realmente de compromissos genuínos com as propostas e ideais dos políticos. Exatamente como você disse, Alice. Sobre a candidata Gwendolyn, que ela usa essa candidatura apenas como uma forma de escada, um trampolim para alavancar a sua carreira futura. É um ótimo exemplo de como a política ela se transformou apenas em um teatro e não algo para transformar a sociedade, onde cada político apenas assume um personagem para conquistar o público. Não por meio de propostas, mas apenas lacradas, imitadas, algo para cativar os espectadores e chamar a atenção deles. Em debates no Brasil, por exemplo, vemos como a troca de ideias deu lugar à violência verbal, algo que atrai espectadores e viraliza nas redes. As pessoas já não buscam propostas, mas sim momentos chocantes e polêmicos. Não votamos mais em propostas, votamos em lacradas. Um bom exemplo disso, podemos lembrar do episódio durante o debate eleitoral nas eleições de São Paulo desse ano, onde o candidato arremessou uma cadeira em outro. E em vez de um debate de ideias, o momento virou uma briga aberta, que logo viralizou nas redes. É o tipo de imagem, assim como o Valdo, apela mais pela audiência, pelo choque, do que pela substância. Basicamente, só buscando um jeito de trazer a emoção do público contra os outros políticos. Realmente, É impressionante como a política hoje ela se transformou em uma disputa por atenção. Parece que a gente se vê cada vez menos propostas e mais espetáculos, sabe? Em vez de debater soluções, o foco está realmente só conquistar visualizações e curtidas. Esse ambiente transforma debates em um show de provocações. Essa busca por engajamento também nos leva a um cenário em que a imagem pública do político fica superficial, Muitos acabam mais preocupados em performar do que resolver as questões reais. E é natural que isso alimente a descrença da população. Quase parece até que, ao invés de representar o povo, os candidatos estão apenas disputando popularidade. E aí surge a pergunta: como confiar em quem parece mais focado nos cliques do que em mudanças? Vocês acham que esse ambiente contribui para a crise de confiança nos políticos?
Como acham que isso afeta a participação do público nas eleições? Bem, realmente, esse humor de descrição se reflete nos característicos dos votos de protesto. Porque quando alguém vota em figuras absurdas, como o Valdo, por exemplo, não é porque eles realmente acreditam neles, mas como uma forma de dizer que o sistema é uma piada. Votar em alguém que só quer subverter a política, ou em até figuras econômicas. É um grito de frustração. É uma mensagem de que as pessoas perderam a fé no sistema e preferem ver uma figura irônica no poder do que manter os status. No Brasil, por exemplo, já vimos várias expressões desse tipo de voto de protesto, onde o eleitor transforma sua frustração em uma forma simbólica de participação. Um exemplo famoso foi o caso do Macaco Tião, nas eleições para prefeito de Rio de Janeiro em 1988, porque nesse caso, como estava essa parte de corrupção, eles acabavam voltando no macaco simplesmente pela graça que o macaco fazia, como gritar com os outros eleitores e jogar merda mesmo neles. Realmente, né? Uma forma de protesto, eu lembro desse caso, realmente. Tem um outro caso também, que era de um bode lá em Fortaleza, Ceará, que o nome dele era Ioiô. E ele foi eleito, inclusive, para vereador na capital do Ceará, porque ele parece que ele era um bode de um boêmio aí, e ele era sempre pontual, entendeu? Ele sempre ficava pelos cafés, pelos bares, e todo mundo conhecia esse bode. Resolveram eleger esse bode, ele ganhou, e obviamente ele não pôde assumir, né, porque era um bode, mas ele era tão popular que quando ele morreu, ele foi empalhado e ele tá até hoje lá no Museu do Ceará, e ele é tipo uma figura histórica lá para Fortaleza. Bom, outro caso que a gente pode citar também, que é importantíssimo dentro do nosso município, Manacapuru, é o caso da Coroca, uma vereadora eleita, que era uma pessoa que trabalhava ali com entretenimento adulto e se candidatou para vereadora. É uma pessoa muito popular, que estava sempre ali bebendo, se prostituindo, estava presente nas festas que inclusive eram propostas pelo poder público, pelos políticos, e estava sempre lá, acabou tendo popularidade e se candidatou e, impressionantemente, foi eleita e pôde ingressar, foi empossada, né? E aí a gente entra na parte dos partidos também, que eles deixam de ser sérios. Tem alguns partidos que aceitam essas figuras como pessoas para ingressarem no ramo da política. E para mim é uma falta de vergonha do partido também, é o maior culpado de aceitar essas pessoas como figuras políticas. Bem, e assim como esses outros exemplos que vocês deram, mostram bem como a política virou uma grande palco de performance, onde as pessoas estão cansadas do sistema corrupto e querem apenas rir do que realmente se engajar e se preocupar com a política. E o Brooker, o criador da série, menciona no livro Inside Black Mirror que a ideia do episódio veio de quando ele era um co-apresentador de um programa de comédia política, onde ele zoava políticos por aí e as pessoas falavam: eu queria que você estivesse no comandando o país, ou nós deveríamos expulsar todos os políticos e colocar comediantes para governar. E Charles pensava: não, você não deveria fazer isso, até porque a política ela deveria ser levada como algo transformador e sério, mas atualmente ela acaba virando apenas uma piada. A questão é que a gente tá tão cansado de ser enganado que acaba jogando os nossos votos em qualquer pessoa que pareça real, que foi o caso dos exemplos, né, que a gente viu. É quase como se a gente estivesse torcendo para ver quem que faz a melhor piada. E isso acaba virando os nossos sorteios de escolha. Tipo, a gente assiste debate esperando por baixaria. Porque mesmo que os políticos eles não digam nada de útil, pelo menos os zombadores eles são autênticos. Na primeira entrevista, dentro do episódio, o personagem, o Jamie, ele diz que ele não sabe como responder perguntas sérias. Mas ele falam pra ele, né, que ele não precisa se preocupar, porque ele era apenas um alívio cômico lá no debate. E nisso, né, o Valdo, ele explode, xinga todo mundo e fala mal dos políticos e ganha aplausos. Porém, ele realmente não apresentou nenhuma proposta. Exatamente assim como você falou, que ele não sabe responder perguntas sérias, porque, como você mesmo falou, ele é apenas um personagem de comédia. Então, ele apenas faz zombar dos outros políticos e consegue aplausos com isso, consegue uma candidatura com isso, porque as pessoas apenas gostam de ver, né, quando um político acaba se ferrando. E isso me lembra muito o que Schopenhauer diz no livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, porque ele aponta que, no fundo, o que importa em um debate não é a lógica ou o intelecto, mas como você toca nas emoções do pessoal. O Aldo, no caso, fez isso perfeitamente. Em vez de apresentar propostas, ele foi lá
e apenas caçoou de todo mundo, fazendo com que o público se sentisse validado em sua frustração. O que pesa mais são as vontades e os sentimentos das pessoas. Isso que faz a diferença nesse novo cenário político, até porque as pessoas preferem alguém que zoa, né, que façam elas se sentirem representadas, do que alguém que elas sabem que pode estar apenas enganando elas. É verdade. Bom, é triste ver até onde a gente chegou, né? Onde o respeito pela outra parte já não existe mais. Ao invés da gente tentar entender o que há de certo do lado oposto, a gente só se sente como se estivesse perdendo. E agora todos são vistos ali como inimigos. E essa postura de guerra tomou o lugar de um verdadeiro debate. O que deveria ser ali uma troca de ideias, de propostas, de melhorias, virou um campo de batalha e só piora a situação do mundo. No fim, ninguém está realmente ouvindo o outro. Exatamente assim como você disse, porque os debates políticos pararam de ser um debate sobre realmente debater sobre as ideias, as informações na sociedade, e virou apenas um troca-troca pessoal para ver quem consegue atingir mais o outro e basicamente chamar mais a atenção do público para si mesmo. No fim, quem perde, né, a própria população, o próprio país que, infelizmente, né, está nessa situação e acaba por ser prejudicado. Isso leva a gente a um ponto muito interessante. Qual que é o preço de ser um palhaço político? Quando o candidato ele adota a postura do moaço, da zoação, do confronto direto, ele ganha a atenção do público. Mas aí, ao mesmo tempo, ele acaba sacrificando a própria credibilidade dele como líder. Só que a questão é, até onde essa estratégia vale a pena? Exatamente como você falou, esse preço, né, de ser o palhaço político, ele pode até garantir uma popularidade rápida, mas isso cobra um preço. Quando um candidato se apoia só no humor e na crítica, ele perde a profundidade. O público ele começa a vê-lo mais como um entretenimento do que como uma liderança séria. Então, assim como Schopenhauer dizia, ao se concentrar apenas em tocar nas emoções e ignorar o intelecto, o palhaço ele pode ganhar aplausos, mas dificilmente ele vai ganhar um respeito, né? E sem esse respeito ele não vai construir nenhuma autoridade, ele não vai sustentar nenhuma proposta política realmente, apenas no entretenimento e nas risadas das pessoas. Exatamente, né? E tem até uma parte no episódio que o Jimmy, ele fala, né, o Jamie, eu não sou um político e eu não quero ser um político. Eu não sou burro ou inteligente o suficiente para ser um político. Ele sabe, né, que no fundo ele é apenas um mascote oficial para os votos de protesto. E ele é simplesmente um produto do entretenimento político. Isso é um reflexo, né, perfeito de como as pessoas elas preferem rir ou criticar do que realmente se envolver com propostas concretas. Ele admite, né, não ser burro nem inteligente o suficiente para ser político. Porque sabe que é ali, no meio termo, que entre essa sátira e o cinismo, que ele consegue capturar a frustração dos eleitores sem prometer nada. O Jamie, ele com sua rejeição ao papel de líder, ele serve como uma válvula de escape para quem não acredita mais no sistema. Ele não precisa mais de propostas, só de uma boa performance de rejeição e sarcasmo. No final, é exatamente essa postura descomprometida que atrai os votos de quem está mais interessado em protestar contra o sistema, né, do que realmente mudá-lo. E aí entra uma questão muito interessante, né? Como o Rafael comentou, o Jamie ele é um palhaço político que atrai a atenção sem precisar ter proposta. Mas aí quando o Valdo vem com essa ideia de democracia digital, onde os likes decidem a política, a coisa fica perigosa. Até o Jamie, que sabe que tá lá mais pelo show do que pelo conteúdo político mesmo, ele vê o absurdo que é isso. É como se o entretenimento ele se tornasse o governo, mas aí sem menor preparo. Essa busca aí por aplausos vira uma corrida pelo que é popular, não pelo que realmente funciona. Exatamente assim como o Igor ele falou, o conceito da democracia digital ele acaba abrangendo bem o risco de trocar decisões racionais por um sistema que só busca uma aprovação curta e imediata. A buscar apenas likes, né, e acabar com as políticas públicas moldadas apenas pela popularidade e não realmente pela eficácia. O problema é que isso agrada a vontade imediata, mas não necessariamente ele cumpre com as necessidades reais.
Realmente, né? E isso fica ainda mais assustador quando a equipe do Valdo ele começa a usar essa tecnologia justamente para manipular essa democracia digital, né? Eles incentivam quem compartilha o app, oferecem prêmios e até instigam agressões, né? Com recompensa em dinheiro. A gente consegue ver isso no episódio. E a situação, ela vira um jogo de poder onde likes e incentivos, eles compram a opinião pública. Durante a eleição, o Valdo até oferece, né, dinheiro pra galera jogar sapatos no outro candidato. Já pensou, isso mostra o quanto uma democracia digital ela pode ser manipulada. A decisão não tá mais realmente no povo, mas em quem controla o sistema. E aí fica ainda mais pesado quando a gente vê o que acontece com o próprio Jamie, né, o cara por trás do Valdo. Ele chega a confessar lá pra menina, pra Gwendolyn, que ele não se sente bem com esse papel. Ele percebe que enquanto o Valdo cresce, ele vai se afundando. E mesmo quando ele tenta se conectar com a menina que ele gostava, a campanha impede de ir além. É como se o personagem que ele criou tivesse sugado toda a vida pessoal dele. E a coisa é tão descontrolada que enquanto, um grupo de Facebook pedia que o Valdo criasse um partido lá, o próprio Jamie estava perdido, ele estava deprimido, ele estava se sentindo humilhado. A imagem pública que o Valdo representa é uma coisa, mas o impacto disso em quem realmente está por trás é completamente diferente. Esse tipo de manipulação na democracia digital destrói tanto quem participa, né, quanto quem lidera. Interessante como tudo isso aí vai afetando o cenário político ao decorrer do episódio, né? A figura do Valdo, que começa como uma simples piada, acaba ganhando tanta força que influencia toda a campanha e até ameaça as estruturas políticas. Exatamente, e no final do episódio ele mostra o preço de deixar o entretenimento substituir a política. O Valdo, que começou apenas como um personagem sátiro que zoava os outros candidatos, cresceu tanto na política e ficou uma forma perigosa e completamente fora de controle, além de qualquer moral ou proposta concreta. Quando a figura dele ultrapassa o Jimmy e se transforma em algo maior, vemos que ele se torna um símbolo de manipulação e extremismo, que mostra, né, um cenário assustador, onde a política é dominada pela superficialidade, destruindo qualquer chance de diálogo e construir uma sociedade controlada por impulso. Assim como mostrado no exemplo lá, onde ele indignado com isso, ele joga uma lata de lixo no tela e vem policiais baterem nele. E o final, né, gente, é realmente impactante. Ele nos deixa pensando sobre essas consequências, né, de uma política baseada no espetáculo. O Valdo, ele se transforma em algo que ninguém conseguia prever. E o que começou como uma crítica acaba virando um monstro. A gente precisa falar mesmo sobre isso. É hora da gente resgatar o valor daquele debate sério que a gente viu antigamente. O que a gente viu ali no episódio é um alerta sobre todo o entretenimento que pode distorcer tudo. O like pode distorcer tudo. Em vez de a gente trocar uma ideia em prol de melhoria, a gente acaba em uma competição para ver quem consegue ser mais engraçado e escandaloso. Como a Alice disse, o Valdo se tornou um monstro que ninguém esperava. Se a gente não começar a priorizar a discussão de verdade, a gente vai continuar perdendo a oportunidade de fazer a diferença dentro da política. Exatamente. Nós precisamos voltar a pegar esses princípios e a moral, não dar mais aceitarmos a política apenas como um espetáculo para quem gera mais entretenimento. A gente tem que lembrar que no fundo as decisões que tomamos afetam a vida de todo mundo. É hora de resgatar a ideia de discutir a política não só como uma questão de likes, risadas, mas sim de responsabilidade e ética, algo sério. Vamos colocar a moral de volta na mesa, começar a exigir mais dos nossos líderes e de nós mesmos, que a gente acaba elegendo essas pessoas. E é interessante, né? Novamente, citando a questão do episódio, essa escalada da violência política que a gente vê, né, na série, é um reflexo direto da postura agressiva controladora, intrigante, que ele transmite. Os eleitores, eles começam a gritar contra os outros candidatos, mostram que não estão apenas apoiando o Valdo, né, mas adotando essa mentalidade de ataque. É como se a forma deles de se posicionar criasse esse ambiente onde a agressividade se tornasse normalizada. Isso tem efeitos sérios nessa maneira de como as pessoas se relacionam com a política e criam, né, esse clima de hostilidade que pode até ser muito difícil de reverter.
Exatamente. Isso traz à tona um processo impossível de voltar atrás. Quando o Jimmy tenta boicotar a eleição do Waldo, pedindo para não votarem nele, e ele até se demite, ele sai do próprio carro e se mostra, né? E fala que ele é apenas um personagem de comédia e não algo sério. Então, naquele momento, o Waldo já havia se tornado uma força tão poderosa que superava o papel completamente do Jimmy. É um exemplo de como as dinâmicas da popularidade podem criar monstros que não podem ser controlados, quando a imagem de alguém se torna maior que a pessoa, o que segue um ciclo de desumanização e perda de controle, tanto para o criador quanto para os eleitores. Concordo plenamente com você. O que a gente está vendo é um ciclo vicioso, onde o espetáculo ele se torna maior do que a essência da política. A situação do Jamie já é, novamente, um alerta. Ele tentou reverter o que já estava em marcha. Mas uma vez que a figura do Walter ele já ganhou a vida que ele tinha, a vida própria, ele se tornou possível fazer isso. Isso nos leva aí a refletir sobre como podemos reverter essa dinâmica. Aí a gente retoma as discussões mais significativas para a política. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Já chegamos, na verdade, ao fim da nossa conversa de hoje. A gente discutiu sobre o episódio do Waldo Moment da série Black Mirror, onde faz a gente refletir sobre a política atual e o perigo da tecnologia, inclusive como os candidatos estão levando a política hoje em dia na palhaçada e não discutindo políticas que são sérias, que tangem a melhoria. Bom, queria agradecer a participação da jornalista política Alice Araújo. O prazer foi meu, amigo. Muito obrigada por ter me convidado. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar, né, sobre esse assunto que, inclusive, esse episódio ele é tão antigo, né, mas ao mesmo tempo tão atual. Inclusive, na época que ele foi lançado, né, aproveitando, ele foi considerado o pior, né? E hoje em dia a gente vê o quanto que isso é atual, né, principalmente na política brasileira. Verdade, Ana. Inclusive, gostaria também de agradecer a presença do sociólogo, especialista em ciências políticas, Rafael. O prazer é meu por poder ter conversado com vocês aqui e discutido as minhas opiniões sobre o episódio. E é isso, esse é o seu podcast A Céu Aberto. Obrigado pela participação, por nos ouvir. Vote com consciência, escolha o seu candidato nas próximas eleições e reflita, assista o episódio. Obrigado, pessoal, e até a próxima.